E aí, gente, tudo bem? No grupo que eu participo, dos usuários do QGIS, surgiu uma dúvida como que a partir do MDT, ou melhor, do MDS ou do DEM, né, que é o Digital Elevation Model, eu poderia obter o DTM, né, o Digital Terrain Model. Ou seja, como é que eu posso obter a partir do DSM, que é o modelo de superfície, o modelo do terreno. Os softwares de visão computacional que a gente utiliza, o Pix4D, o Agisoft Metashape, qualquer um desses, o OpenDrawingMap, qualquer um desses, eles, como você faz um voo fotogramétrico numa área, por exemplo, essa área aqui florestal, que tem plantios florestais, você não consegue ver o solo. E então o aplicativo ele vai fazer o modelo da superfície. Você não vai conseguir, só em alguns pontos você vai ter o solo. Então a opção que alguns softwares dão, por exemplo o Pix4D, é de você, o software faz meio que uma estimativa, faz meio que como se cortasse essas árvores ou essa superfície de cima do modelo do terreno. E ele entrega o modelo do terreno. Mas às vezes você não tem essa opção. Então como é que eu resolveria esse problema? Eu peguei essa área aqui, que é uma área muito interessante, e eu vou desenvolver uma sequência de passos que pode dar certo. Você pode usar para obter esse modelo. Então vamos lá. A partir dessa região, ela é interessante porque é um morro. Se você for observar, essa aqui é a parte mais baixa do morro, essa aqui é a parte mais alta. Eu vou pegar aqui vou clicar no DEM e vou pegar o identificador e vou clicar aqui, por exemplo, na estrada, no início da estrada, aqui embaixo. Vejam que está dando, o DEM está dando valor de 199, então em torno de 199 metros de altitude. Agora se eu vir aqui, já está dando 278, então há uma subida, né, daqui para cá em torno de 80 metros de altitude, né, e num percurso bem curto, né. Se você for medir a distância daqui aqui, em torno de menos de 100 metros, né, 739 metros, você tem um desnível de 80 metros de altitude. Então é bastante. É a região bem morrada. E se eu pegar o identificador novamente e medir daqui até onde a gente estava com os carros aqui, ó, 331 metros. E aqui embaixo vai estar 203, os 200. Então, dessa região aqui para aqui, ainda é pior, o desnível é ainda maior. Veja que aqui é uma rocha, né? Se colocar isso em 3D, vai ver que isso aqui é um morro bem inclinado. Então, como é que a gente pode sair dessa situação? Transformar o modelo da superfície, né, o DEM aqui, o DSM. Vejam que aqui tem até o formatinho das árvores. E modelo do terreno. Uma opção que eu acho interessante é fazermos uma estrutura de pontos. A partir dessa estrutura de pontos, retirar o Z, né, a elevação, e a partir da elevação interpolar para obter esse DTM. Como que a gente pode fazer isso? Bem, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos definir uma área que será utilizada para eu jogar os pontos, né, fazer a distribuição dos pontos. Como é que pode ser feito isso? Vamos lá em vetor, ou melhor, camadas, criar uma nova camada. Eu vou criar tudo de forma temporária, tá? Não vou criar de forma temporária não. Vou fazer como se você estivesse fazendo essa aplicação lá no seu computador. Vamos lá, criar nova camada shape. Aqui eu vou escrever tem uma pasta chamada temporário aqui. Aí aqui eu vou criar uma pasta. Eu estou usando o Linux, tá? Mas funciona do mesmo jeito para o Windows. Vou criar uma pasta temporário e vou colocar aqui vídeo .pt to DTM. Deixa eu botar um underline aqui. Estou criando agora. Ok. Criei a pasta aqui. Dentro dessa pasta eu vou colocar limite. É um shapefile. Limite.shp.
Ops, perdão, gente. Aqui, ó, limite. Ok, save. Vai ser uma camada de polígono. Não vou criar nenhum campo novo, dá ok. Então, ele já está aqui. Vou criar essa camada, clico no botão direito, aperto o lapisinho, clico na adicionar polígono. E eu vou fazer aqui um polígono bem sem vergonha, só para a gente ter uma noção. Não vou pegar as áreas externas, muito externas, porque às vezes tem erros do aerolevantamento, né? Nas partes de borda sempre tem uma região assim não muito legal. Vou dar um aqui, ok, pronto, criei a área que a gente vai utilizar como limite, camada de limite. A partir daqui eu dou um salvo. Agora eu vou criar os pontos aleatórios aqui dentro. Como é que eu faço isso? Eu venho em vetor, investigar, pontos aleatórios no interior do polígono. Cliquei, eu vou criar pontos aleatórios no interior desse polígono. Uma coisa, gente, eu vou até refazer esse polígono porque ele veio com a projeção de ele veio com a projeção UTM, né? Pelo jeito, eu quero que ela fique em siglas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Propriedade, como eu fui fazendo default, né? Ele salvou em UTM, ó, tá geográfico. Vamos ver se vai dar certo assim também. Raster, vetor, investigar, pontos no interior do polígono, contagem de pontos, o limite, eu vou colocar 10.000 pontos, 10.000 pontos, aqui está em graus, ó, não tá legal, vou ter que refazer essa camada, deixa eu jogar essa camada fora, limite, ou exportar, né, salvar a feição como, eu vou exportar como siglas 2000, ok. Vem aqui limite 2, ok, save, ok, beleza. Tira esse limite antigo, removo daqui, ok. E agora sim, vetor, investigar, pontos aleatórios no interior do polígono, aí ó, tá em metros, agora tá legal. Contagem de pontos, aqui eu ponho 10.000, 10.000 pontos, distância entre pontos não definida. Vou salvar esses pontos aqui no arquivo, lá dentro de TMP, temporário, vídeo. Aqui eu vou colocar pontos, save. Eu pego e executo. Criou 10.000 pontos. Só que agora que tá, esses 10.000 pontos eu criei muito mesmo, justamente para ter um excesso, e esse excesso eu poder excluir pontos sem ter problema nenhum. Então vamos tirar o limite e eu vou colocar esses pontos de corzinha amarela. Vem aqui, apertei 2 vezes em pontos, simbologia, vem aqui em amarelo, aperto ok, pronto, tá amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses pontos de cima de locais que eu sei que são as árvores aqui. Né? Eu vou dar uma editada aqui nesses pontos. Como é que a gente faz isso? Vai na mão mesmo. Né? Se você tiver as regiões que você queira excluir, por exemplo, eu sei que são plantações, aí você separa os talhões e pode cortar pelos talhões, mas eu vou fazer aqui na mão mesmo, não vai ser nada muito demorado não, porque a região é pequena. Então eu vou vir em toda essa região que tem árvore aqui, selecionei, usei essa ferramenta de seleção, eu vou editar esses pontos, alterar, e vou clicar no botãozinho de excluir selecionado. Olha lá, foi embora. Tá vendo? Aqui, excluir selecionado, aqui eu vou excluir também. Veja que eu vou deixar somente em regiões que eu sei que os pontos estão no terreno. Aqui.
no terreno e fora das árvores. Por exemplo, aqui está tudo no terreno, ó. Vou deixar esses pontos todos. Aqui, vou excluir. Você pode apertar Del também, ó. Essa faixa aqui também, ó, praticamente toda, pode deletar. Essa faixa aqui toda. Ó, veja que tem pontos em cima da rocha. Esses eu vou deixar, que está em cima do terreno. Isso aqui eu vou tirar, excluir. E você vai fazendo isso gradativamente. Daqui a pouco eu volto e mostro como é que estão os pontos aqui. Então, só peguei nas regiões onde teoricamente não vai ter a influência do eucalipto aqui. Então, a partir disso aqui, eu vou criar agora, deixa eu salvando. A partir disso aqui, a gente cria os pontos cotados. Como é que a gente vai criar os pontos cotados? Você vai em complementos, se você não tiver instalado, gerenciar e instalar complementos. Aqui, ó, tem que ir em tudo, né? É porque eu já instalei ela. Point Sampling Tool. Point Sampling Tool é uma ferramenta que você extrai valores de raster. Então você põe ela para instalar, vem aqui instalar complemento, vai estar uma opção aqui embaixo. E depois de instalar já fica disponível aqui, ó. Ela é um desenho de camadinhas e como se fosse um ponto furando todas as camadas. Então eu vou clicar nela. Aqui em geral você vai escolher o pontos, né, que é o arquivo que eu estou trabalhando, e você vai escolher quais são as opções dos raster que você está com desejo de obter informação. Então eu quero obter informação do DEM, né? Vou clicar aqui, ó, pontos e Ctrl DEM. Aí você vai ver que vai ficar esses dois, ele vai criar dois campos aqui, ó, em fields, pontos, ID e DEM. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever cota, ou pode escrever Z, você pode escrever o que você quiser. Eu vou escrever cota, dá OK. Eu tenho que especificar onde é que ele vai ser salvo. Eu vou procurar, como eu estou trabalhando dentro dessa pasta temporário, no vídeo pontos .dm, vou clicar aqui e vou colocar pontos cotados. Ok, save. E agora, ele está aqui em GPKG. Temos que observar, não é GPKG que eu quero SHP, tá? Dá OK. Tá dizendo que está em projeções diferentes. Aí eu falei yes do mesmo jeito para forçar. Close. Vejam só, os pontos cotados SHP, eu venho em propriedades, venho em tabela de atributos, tá lá o valor da cota, ó. O valor da cota. O que eu faço agora? Agora eu vou interpolar essa cota. Primeiro eu vou tirar esse pontinho aqui que eu vi ele aqui, não. Esse ponto pode esse ponto pode contaminar aqui, beleza? Enfim, agora nós vamos fazer a interpolação desse ponto. Venho aqui, salvo. Como é que eu faço a interpolação? Antes, eu gosto de usar o Grass. O Grass tem um interpolador muito bom, mas antes a gente precisa transformar esse ponto em 3D. Então eu venho aqui na caixa de ferramentas, vou fechar até aqui para ficar melhor. Vamos lá, processar, caixa de ferramentas. O Grass, os arquivos vetoriais, eles começam com V, os algoritmos para rodar os arquivos vetoriais. Então eu posso ir v.to, olha lá, v2 3D, que é o que eu quero, 3D. Essa ferramenta eu vou pegar os pontos, eu vou criar a camada que eu quero que vire 3D, é a camada cota, né? E tem que salvar no arquivo temporário, ou no arquivo eu pego e salvo pontos cotados 3D.
3D, beleza? Save. Para que, Caio, você está fazendo isso? Para eu usar no interpolador que é de superfície que o Grass tem. Esse interpolador, ele precisa desses pontos em 3D. Se não tiver assim, ele não reconhece. Então eu executo. Ele está criando essa camada 3D. Na verdade, basicamente é a mesma coisa, mas se você for olhar, ele tem a mesma propriedade de cota. Oh, meu pai. Tabela de atributos. Ele tem o mesmo cota, mas ele cria umas outras categorias aqui, né? É o funcionamento interno do Grass. Não tem problema. Eu venho aqui, clico, agora eu procuro o V to Surface, né? O V to Surface, que é esse V Surf RST. Ponto 3D já está aqui, que é o que eu preciso. O nome da coluna de atributo é cota. As outras coisas eu posso deixar padrão. E eu vou salvar o raster. Aqui, inclusive, você pode salvar declividade, aspecto, curvatura do perfil, várias outras coisas anexas aos dados de terreno que nesse momento a gente não precisa. Eu vou desmarcar todos eles. Eu vou deixar só o RST, que vai ser o modelo, né? O DTM. Vamos lá. Primeiro, eu preciso botar aqui qual o tamanho da célula, né? Cota. O nome do mapa raster a usar como máscara. A gente pode usar o DEN aqui como máscara. Cota. O nome do atributo. Com parâmetro de suavização. Aqui você não pode deixar 100. Precisa. Número máximo de pontos, tal. Ângulo de anisotropia, fator de compressão, tamanho da célula. Aqui você vai decidir o tamanho da célula. Você pode usar o tamanho desse DEN aqui. Deixa eu ver quanto é que está o tamanho da célula dele. Informação. Esse aqui é o tamanho da célula. 0249. Copiar. Deixa eu fechar. Ctrl V. Como está em vírgula, vamos deixar em vírgula aqui. 0249. E aqui vamos deixar a extensão mínima de cobertura. Vamos usar a da camada DEN. Ok. E é isso aí. Vamos salvar agora. Salvar no arquivo. DTM Interp, que é de interpolado. Vamos lá. Salvar. Vai salvar em TIFF. Ponto TIFF. Manda executar. Esse processo costuma demorar um pouco, tá? Eu vou pausar o vídeo e assim que terminado eu volto aqui. E aí, pessoal, voltei aqui. Já fiz assim troquei a cor ele não vem com a cor, ele vem cinza, né? Eu só troquei aqui a cor, vim em banda simples de falsa cor e troquei a cor a rampa de cores do modelo. O que ficou de lição aqui ao rodar essa sequência de passos? A gente viu que o algoritmo ele acabou criando em blocos, ele acabou fazendo blocos aqui, ó. Pode perceber que tem como se fosse uns dentes maiores aqui, justamente por estar uma concentração de pontos em regiões, poderia ter menos pontos nessas regiões, né? Poderia estar mais espaçado.
E essa região também é uma região bem peculiar, né? O relevo aqui é muito acidentado. Se a gente fizer uma avaliação 3D do local, vou ver aqui visualização 3D do QGIS. Se a gente fizer uma visualização 3D do local, vai ver que visualização 3D, deixa eu fazer aqui o MDE camada rastro para ser o terreno, elevação DEM, tipo isso. Eu dou vou botar um exagero vertical de 2, dá um OK. Se a gente observar, esse relevo ele é bem acidentado, então temos que tomar cuidado com isso. Eu fiz de uma forma mais para demonstrativa, mas se você for fazer um serviço, um projeto, tem que observar bem essa questão, para o projeto não ficar, vamos dizer assim, inadequado. Então, quando você for espalhar os pontos, é bom deixar eles mais, sem esse muito aglomerado, deixar eles mais espaçados. Isso faz parte também da amostragem, teoria da amostragem, que não foi bem o que eu fiz aqui. Eu podia ter usado menos pontos também, mas é um exercício. Então, o MDT ele ficou assim com esses dentes, né, com essas divisões muito claras por causa dos blocos de ponto. Mas essa sequência de passos, fazendo a área que você vai escolher com um limite. Lembre sempre de botar uma projeção UTM, tá? Coordenada plana. Depois você cria os pontos. Depois cria os pontos aleatórios. Depois você utiliza a ferramenta Point Sampling Tool para obter os pontos cotados. E depois você utiliza a ferramenta Tool 3D para criar uma base 3D dos pontos cotados a partir do campo cota. E por último, você utiliza o VSurf RST para criar a interpolação dos pontos. Aí você já tem o DTM, obtido os pontos do solo. Ok? Espero ter ajudado e que vocês curtam, compartilhem o vídeo e qualquer dúvida é só também entrar em contato. Forte abraço.